Paulo, vou aproveitar para puxar o gancho sobre esse exemplo que você citou, né, lá da Prefeitura de Porto Alegre, falando ali do serviço dos garis, né, esses serviços de limpeza urbana. Nesse caso, não está se vendo apenas um lado da moeda e não o lado do trabalhador, porque, por exemplo, nesse caso aí desses trabalhadores, é trabalho braçal, né? São 6 dias trabalhando dessa forma ali, com um trabalho braçal, sempre se dedicando. Muitos adquirem até mesmo problemas de saúde por conta dos movimentos repetitivos. Dessa forma, não se olha apenas para o empresário, que é o que é ali para a parte de governo mesmo ali, que a maioria é por parte de prefeituras, né? E também olhando apenas para a sociedade, esquecendo da minoria, que são essas pessoas que prestam esse tipo de serviço. Vocês chegaram, eu sei que a Brasil ela é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, mas eu acredito que você esteja conversando também com outras associações que trabalham também ali no setor que emprega as pessoas, se existe uma conversa puxando ele para o lado do trabalhador. Porque nós já vimos que muitas empresas já aderiram à jornada de 5 por 2, né? Ali mesmo por conta dessas discussões. E há muitos dizem que o serviço melhorou, a qualidade de entrega do serviço ela melhorou, porque assim o trabalhador ele tem mais tempo de descanso. Vocês estão tendo essas conversas com trabalhadores e também com as outras associações, com os outros setores ligados a essa escala 6 por 1? Muito boa essa sua colocação, Marília. Primeiro, vamos dar uma noção do tamanho desses mercados. Hoje, 7 em cada 10 brasileiros trabalham na escala 5 por 2. Então, nós temos mais ou menos 3 em cada 10 trabalhando em outra escala, que é a escala 6 por 1. O que acontece? Primeiro, no Brasil, você pode trabalhar na escala 6 por 1, 5 por 2, 4 por 3, qualquer escala. Isso não há impedimento, nem no Brasil e nem no mundo. Então, nós estamos num desafio de sociedade, de que é como conseguir que todo mundo trabalhe de uma maneira mais equilibrada, sem haver, por exemplo, prejuízos ao trabalhador e à saúde. Então, vamos a 2 pontos aqui em questão. Um é a necessidade da sociedade de ter serviços médicos, de limpeza, restaurantes, todos os dias da semana, versus a oferta de mão de obra. Então, a partir do momento que você tiver mão de obra disponível para prestar os serviços como a sociedade precisa, e é muito importante destacar, por exemplo, como diz o presidente da Associação Médica Brasileira, que hoje, mesmo trabalhando na escala 6 por 1, já faltam médicos intensivistas e enfermeiras intensivistas. Por exemplo, num dia de chuva na São Paulo, lá que a gente vê, às vezes, 3, 4, até 10 dias as pessoas ficando sem luz, se a gente reduzir obrigatoriamente ou proibir o eletricista de subir no poste, nós vamos ter hospitais desligados, nós vamos ter a casa desse trabalhador que você citou do lixo sem luz. Então, as consequências são muito amplas. Então, o que ninguém está contra é melhorar a qualidade de vida do trabalhador. O que a gente quer é fazer isso de uma maneira consciente e com um debate e vendo a viabilidade. Então, quando o governo fala, vamos implantar isso imediatamente, não significa trazer um benefício para a sociedade imediatamente. Significa, por exemplo, colocar em risco uma pessoa com saúde, questão que precisou de um médico, por exemplo, deixar sem luz algumas pessoas porque o eletricista não está proibido de trabalhar. Então, o que nós estamos defendendo é um debate, ninguém está contra nenhuma mudança. Agora, não é possível que a gente ache que nenhum país do mundo proibiu a escala 6 por 1 e que o Brasil é o primeiro a enxergar essa porta maravilhosa de resolver os seus problemas. O maior problema que tem hoje um trabalhador brasileiro é as 4 horas por dia que ele gasta no ônibus de transporte público. 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Vezes os 5 dias trabalhados, nós estamos falando em 20 horas, quase 3 vezes mais do que um dia a menos de trabalho e, na verdade, 5 vezes a mais do que as 4 horas que a gente quer tirar por semana. Então, o que nós olhamos é que o governo, de uma maneira, olhando para a eleição e alguns parlamentares embarcando nessa pressão, estão deixando de colocar o olhar aonde, de fato, a gente poderia ter muito mais resultado.
Seria muito mais barato para o Brasil, por exemplo, investir em transporte público do que onerar todas as prefeituras em 20%. Pra você ter uma ideia, o cálculo das prefeituras é que só com terceiros, ou seja, com empresas que eles contratam, eles vão ter que gastar a mais o equivalente a 50% de toda a arrecadação de IPTU no Brasil. Ou seja, para cobrir esse custo, eles precisariam aumentar o IPTU de todos os brasileiros em 50%. Então, o que a gente está dizendo não é que não devamos olhar para o trabalhador, mas é que a gente deveria colocar o nosso olhar aonde ele possa dar melhor resultado para a sociedade. E hoje, na minha opinião, o trabalhador sofre muito mais com a questão do transporte público do que, eventualmente, com 4 horas a mais de trabalho por semana. Agora, não quer dizer de forma alguma que nós achemos que não devamos melhorar a vida de todos. Esse é um desejo permanente da sociedade e, muito especialmente, do setor de bares e restaurantes, que a gente lida com essa pessoa todos os dias, como colegas de trabalho e também como clientes.